Boa noite, paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus aí, dá um grito de glória. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Eu nem vou me apresentar, porque eu acho que eu já sou de casa, creio que todo mundo já me conhece. Mas para quem não me conhece, meu nome é Kaique Chagas. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós estamos esse mês, no mês quadrangular, onde hoje nós vamos falar do Espírito Santo. Nós vamos falar do que o evangelista João também mencionou no seu livro. O Evangelho de João é o evangelho que simboliza o Espírito Santo. E hoje, seguindo a campanha em que nós estamos, a campanha da família, a campanha quadrangular, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E eu gostaria que você abrisse nesse texto, em Atos capítulo 3, quem já abriu, diga amém. Nós vamos falar hoje sobre o avivamento, o maior avivamento da história de todos os tempos, conhecido como avivamento de Pentecostes. O texto diz assim: Ora, Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. Que hora, igreja? Que hora que Pedro e João subiam ao templo? E estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: Olhe para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. E então Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos receberam forças. E saltando ele se pôs em pé, e andou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olhe para mim agora, preste bem atenção. Esse texto no qual nós narramos foi o primeiro milagre após a ascensão de Jesus, após o avivamento de Pentecostes. A igreja de Cristo, os discípulos, eles receberam um chamado de Jesus. Eles receberam uma ordem de Jesus. E a ordem de Jesus para essa igreja, para esses discípulos era: ide e preguem o evangelho para toda a criatura. Porém, até Atos capítulo 2, essa mesma igreja que foi chamada para se movimentar, essa mesma igreja que foi chamada para pregar os 4 evangelhos, o evangelho de Cristo, ela não vai se movimentar, ela não vai cumprir o ide, ela fica dentro de uma casa orando, porque essa mesma igreja que recebeu uma ordem, ela também recebeu uma promessa. A mesma igreja que recebeu um chamado, que recebeu uma convocação de Cristo, também recebeu uma promessa. E essa igreja entendia que sem essa promessa era inviável eles cumprirem o chamado e fazerem a obra que Jesus pediu para eles. Jesus pediu para eles pregar, para eles ir ao mundo inteiro. Porém, durante aproximadamente 10 dias, essa igreja ela fica paralisada dentro de uma casa, porque ela está esperando o cumprimento da promessa. Promessa essa que Jesus fez no capítulo 1, versículo de número 4 também do livro de Atos. Quando Jesus disse para os discípulos: olha, eu estou subindo, mas vocês vão permanecer aqui em Jerusalém até que a promessa se cumpra. Olha o que Jesus vai dizer para a igreja: vocês vão permanecer aqui e vão esperar para que a
promessa se cumpra. Então veja bem, a promessa é para todos, porém, todos aqueles que receberam a promessa também têm que cumprir duas coisas que Jesus pediu. A primeira coisa que Jesus pediu é: permaneça em Jerusalém. E a segunda coisa que Jesus pediu foi: esperem pela promessa. Sabe por que tem muita gente com promessa e a promessa não se realiza? Simples, porque não permanece. A primeira coisa que Jesus pediu foi: permaneçam em Jerusalém. Tem gente cheio de promessa, tem gente que está assim de promessa. Deus já fez tanta promessa para ele, aí ele está falando: Deus, quando que a promessa vai se cumprir? Deus, por que a promessa ainda não se cumpriu? E Deus está falando para você: é porque você ainda não aprendeu que é preciso permanecer para que a promessa se cumpra. Independentemente do que aconteça, independentemente do que acontece em minha volta, eu tenho que permanecer para que a promessa se cumpra. Agora, a segunda coisa que Jesus pediu: vocês vão permanecer, mas vocês também vão esperar. Porque tem muita gente que até permanece por um pouco tempo, mas não tem paciência de esperar o tempo de Deus para a promessa se realizar. E todos nós vamos passar por esse tempo de espera. E essa igreja de Cristo, que está decidida a permanecer, sabe que tem uma promessa. Ela é também decidida a esperar o tempo que for para que essa promessa se cumpra. Ela sabe que tem uma promessa, ela só não sabe quando a promessa vai se cumprir. Aí essa igreja permanece ali orando, reunida num só lugar, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Para quê? Para que a promessa se cumpra. Que promessa? Deus, envia seu Espírito Santo. Deus, nos enche com teu Espírito Santo. Porque Jesus disse: eu estou indo, mas eu vou enviar o outro Consolador. Aí até o dia que Jesus subiu, eles estão esperando então a descida do Espírito Santo que Jesus prometeu. Enquanto o Espírito Santo não desce, aquela igreja que tem chamado, aquela igreja que recebeu o ID, ela não vai se movimentar. Mesmo sabendo que ela tem que se movimentar, ela fica paralisada, esperando pela promessa. Enquanto o Espírito Santo não desce, ninguém sai da casa. Enquanto o Espírito Santo não desce, ninguém para de orar. E deixa eu dizer algo para você: orar não é fácil. Ainda mais quando eu estou esperando. Porque aí vem junto com a espera a ansiedade. E orar ansioso é difícil. Agora, orar sem a presença do Espírito Santo é mais difícil ainda. Imagina como seria nós orarmos sem a presença do Espírito Santo conosco. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ora por nós. O Espírito Santo intercede por nós. E essa igreja, ela está ali orando. E não é uma hora, não é 2 horas, não é um dia. Foram aproximadamente 10 dias. Essa igreja orando e esperando pela promessa. E detalhe, sem a presença do Espírito Santo. Mas é interessante agora, em Atos capítulo 2, que o texto vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. O lugar que Jesus falou para eles: permaneça, ninguém se desviou. O lugar que Jesus falou para eles: esperem, ninguém se desviou. Porque o texto faz questão de dizer que todos estavam reunidos no mesmo lugar, em união, comunhão, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Eles receberam um ID para movimentar, mas eles entendiam que, por mais que nós temos experiência, porque se tem algo que aquele povo tinha era experiência. Por mais que nós temos conhecimento, se tem outra coisa que eles tinham era conhecimento. Eles poderiam falar sobre cruz porque eles viram até a cruz de Jesus. Eles poderiam falar sobre libertação porque eles viram Jesus libertando o gadareno. Eles poderiam falar sobre cura porque eles viram Jesus curando a sogra de Pedro. Eles viram Jesus curando a filha de Jairo. Eles viram Jesus ressuscitando
Lázaro, eles poderiam falar sobre ressurreição, porque até Tomé apertou na mão de Jesus e viu que Jesus realmente tinha ressuscitado. Então tudo que é assunto de Bíblia, eles tinham conhecimento, tudo que é assunto de Bíblia, eles também tinham a experiência. Porém, o que aquela igreja entendia, e você precisa entender, é que por mais que eu tenha conhecimento e experiência de sobra, sem a presença do Espírito Santo na minha vida, é impossível fazer a obra. Sem a presença do Espírito Santo na minha vida, é impossível pregar, porque a minha mensagem não vai dar resultado, o meu louvor não vai dar resultado. Então aquela igreja entende que nós não vamos sair, por mais que eu tenha conhecimento, por mais que nós tenhamos experiência, por mais que a gente seja bom demais, sem a presença do Espírito Santo, não dá para fazer nada. Aí eles ficam ali, reunidos, esperando pela promessa, e o texto diz que todos estavam ali, ou seja, ninguém se desviou. Todos quem? Todos que estavam presentes em Atos capítulo 1, versículo 4, quando Jesus disse: permaneçam em Jerusalém e esperem pela promessa. Todos aqueles que ouviram as palavras de Jesus permaneceram. Então você quer permanecer? Você quer ficar firme na rocha? Às vezes você anda muito inconstante, fala: Deus, por que será que tem dias que eu te quero, aí tem dia que eu não quero saber de igreja, tem dia que eu oro, aí tem dia que eu não oro. Sabe por que você é muito inconstante? Porque você ainda não aprendeu a valorizar a palavra de Cristo. Porque todos que ouviram a palavra de Cristo dizendo permaneça, permaneceram. Nada pode substituir o motivo de você estar aqui que não seja a palavra de Deus. Se existe algo dentro dessa igreja que seja o motivo de você estar aqui, você vai ser muito inconstante, amanhã você vai cair. Se o motivo de você estar aqui seja o ministério de louvor que tocou aqui hoje, você não vai permanecer. Se o motivo de você estar aqui seja o pregador que está pregando aqui hoje, você não vai permanecer. Se o motivo de você estar aqui seja a estrutura da igreja, você também não vai permanecer. Mas se o motivo real de você estar aqui for a palavra de Deus, não há nada que te tire daqui. Nem circunstância, nem doença, nem problema, nem crise, nem enfermidade. Não vai haver nada que tire seu foco. Não vai haver nada que tire sua motivação de ir para a casa de Deus. Aí todos estão ali reunidos no mesmo lugar. E agora o texto vai dizer algo interessante. É que enquanto eles estão ali reunidos e orando, de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Agora olha a expressão que o autor do texto usou: de repente veio do céu. E deixa eu dizer algo para você: tudo que vem do céu vem de repente. Aleluia. Talvez você está aí ansioso, não sabendo como prosseguir o amanhã, como fazer com 2021, como terminar 2020. Deus não precisa de tempo, Deus precisa de oportunidade, porque de repente Ele pega o pobre e faz ele ficar rico. De repente Ele pega aquele que não tem estrutura nenhuma, sopra o nome dele e o Brasil todo vai reconhecer quem você é. De repente Ele age. Foi de repente que Elias subiu ao céu e Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito Santo. Foi de repente que Davi do pasto foi ungido rei de Israel. É de repente que Jesus vai voltar. E é de repente que Ele pode mudar sua história, mudar sua casa, mudar seu ministério. De repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Agora presta atenção nisso daqui. É um som como de um vento. A gente tem mania de falar o vento de Pentecoste, o vento de Atos 2. Mas não é um vento, é um som que se parece com o vento, mas não é vento, é som. Parece vento, tem barulho de vento, mas não é vento, é som. Nós precisamos ter discernimento para assimilar as coisas de Deus.
Nós não podemos mais ser confundidos com as coisas de Deus. Nem tudo que parece ser crente, mas não é. Parece ser cheio do Espírito Santo, mas não é. Não adianta parecer, tem que ter essência, tem que ser. Parece vento, mas é som. E por que não é vento e é som? Escute isso. Todas as experiências que você tem com Deus não é pelo sentir. Tem gente que fala, quando eu senti de Deus, eu oferto. Quando eu senti de Deus, eu dizimo. Quando eu senti de Deus, eu batizo. Quando eu senti, eu vou para o culto. Meu irmão, você vai morrer e não vai sentir nada, porque as coisas de Deus não é pelo sentir. Não é pelo sentir que as coisas acontecem. As coisas acontecem pela fé. E a Bíblia diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Então agora você entende por que Atos 2 não é um vento e sim um som. Porque o vento eu sinto, mas o som é só para quem tem ouvido. É só para quem tem fé. É só para quem crê. É por isso que quem está lá fora não entende o porquê que você grita. É por isso que quem está lá fora não entende o porquê que você chora. É por isso que quem está lá fora não entende o porquê você roda no culto, você grita, a lágrima cai. É por isso que quem está lá fora não entende o mover do Espírito Santo aqui dentro. Porque o mover do Espírito Santo não é para quem quer sentir. O mover do Espírito Santo é para aquele que crê. Tem alguém aqui que crê nessa noite? Tem alguém aqui que crê nessa noite? Então não espere sentir. Não espere sentir. Aleluia. Arai canto lá banai. Ai coto lá banai. Tem um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. Aqui a importância de você frequentar o culto. Aqui a importância de você vir para a igreja. Porque se alguém tivesse aqui até no dia anterior, e nesse dia não tivesse dentro da casa, ia perder tudo. Meu irmão, as coisas de Deus é para quem persevera. As coisas de Deus é para quem não desiste. Eu sei que você está falando, meu Deus do céu, já tem tanto tempo que eu tenho clamado, já tem tanto tempo que eu tenho te buscado, já tem tanto tempo que eu tenho feito propósito. As coisas de Deus é para quem não desiste. E em nome de Jesus, persevera, persevera. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Mas você tem que perseverar. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Agora, veja bem isso aqui. O texto diz que todos estavam assentados. Estavam dentro da casa, porém não tinha ninguém em pé. O texto faz questão de dizer que todos estavam assentados. Então pensa comigo, se todos estavam assentados, quem que estava de pé pregando? Se todos estavam assentados, quem que estava de pé fazendo louvor? Se todos estavam assentados, quem que estava de pé fazendo o que os irmãos estão fazendo aí, sendo diácono da igreja? É que não tinha ninguém de pé, não tinha diácono. Até então não tinha pregador. Até então não tinha levita. E por que não tinha levita? Por que não tinha pregador? Por que não tinha diácono? Por que estavam todos sentados? Porque enquanto o Espírito Santo não desce, nenhum ministério fica de pé. Sem a presença do Espírito Santo na sua vida, nada vai ficar de pé. Não existe levita sem o Espírito Santo. Não existe diácono sem o Espírito Santo. Não existe pregador sem o Espírito Santo. Porque é Ele quem ministra, é Ele quem age, é Ele quem controla.
sem a presença do Espírito Santo, nenhum ministério fica de pé. E talvez você venha para o culto falando: vou abandonar tudo, vou jogar tudo fora. Pastor, não quero mais saber de ser diácono. Pastor, não quero mais saber de ser levita. Pastor, não quero mais saber de escola dominical. Deixa eu dizer algo para você: o Espírito Santo vai colocar de pé a sua vontade de pregar, a sua vontade de cantar, a sua vontade de trabalhar na obra de Deus. Não é que você perdeu a vontade, é que você perdeu a presença do Espírito Santo. E se você perdeu a presença do Espírito Santo, é noite de você ser cheio, é noite de você transbordar, é noite de você ficar de pé. Então não tinha ninguém assentado. Mas aqui, o texto diz no capítulo, no versículo de número 14. Olha o detalhe, Atos 2,14. Depois que o Espírito Santo encheu, teve gente falando outras línguas. Depois que o Espírito Santo encheu, teve gente chorando, teve gente pulando. Mas antes disso estava todo mundo assentado. Até porque o Espírito Santo não vai agir porque eu pulo, ele não vai agir porque eu grito, ele não vai agir porque eu rodo. Pelo contrário, estava todo mundo assentado, e mesmo assim o Espírito Santo agiu. Porque não é o meu agir quem provoca o agir dele, é o agir dele que provoca o meu movimento. Eu não vou pular para ele agir, não, mas quando ele age, às vezes eu pulo. Eu não vou chorar para ele agir, não, mas quando ele age, às vezes eu choro. Eu não vou gritar para ele agir, não é nada disso. Mas às vezes quando ele age, a emoção é tão grande, mas tão grande, que eu não me controlo, eu grito, eu pulo, eu choro. E aqui o Espírito Santo age, e quando o Espírito Santo age, a igreja que estava parada vai começar a se movimentar. Isso é avivamento. Avivamento não é igreja cheia, avivamento não é moda, não. Avivamento não é apenas um movimento. Tem muito movimento que começou, mas terminou, porque não é avivamento. Avivamento de verdade não termina. É por isso que a igreja do Evangelho Quadrangular, que começou com Aimee, sempre McPherson, permanece até hoje, porque avivamento não é moda. Avivamento não é apenas um grupinho que faz sucesso e depois acaba, não. Avivamento é um mover de Deus que me movimenta, e esse mover de Deus que movimenta nunca vai te deixar de movimentar. Isso é avivamento, o mover do céu que me movimenta. E a igreja que estava parada agora vai se movimentar. E agora olha o que diz no versículo 14. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens da Judéia e de todos que habitai em Jerusalém, sejai isto conhecido, e escutai as minhas palavras. Então só esse versículo nós vamos ler. Aqui Pedro levanta, fica de pé, e agora Pedro vai pregar. E quando Pedro prega, não só ele fica de pé, mais 11 fica de pé junto com ele. Então a igreja que não tinha pregador, agora tem. A igreja que não tinha pregação, agora tem. A igreja que não tinha obreiro, agora tem. Até o Espírito Santo descer, ninguém estava de pé, mas agora o Espírito Santo desceu. Aí Pedro, o líder, se coloca de pé. Porque quando o Espírito Santo desce, lideranças são levantadas. Quando o Espírito Santo desce, ministérios são levantados. Eu quero falar algo para você. Deus está te levantando nessa noite com uma autoridade jamais vista. Autoridade no seu lar, autoridade na tua igreja, autoridade na sua rua, autoridade na sua cidade. Não foi em vão nada disso. É um mover do céu que vai começar a te movimentar. Aí o Pedro sai da igreja e vai para fora. Quando Pedro vai para fora, dentro do templo centenas de pessoas serão cheias do Espírito Santo. Mas agora o Pedro começa a pregar de fora da igreja. E o texto diz que milhares de pessoas foram batizadas. Dentro da casa, centenas. De fora, milhares.
Porque o que começou dentro da casa transbordou lá fora. A intenção de Deus não é de te encher, a intenção de Deus é de te transbordar. Porque aonde você passar, aquilo que transborda toca aquilo que estava parado. Aonde você passar, você vai tocar pessoas que topar com o seu caminho. E agora eu já vou encerrar. Olha o que Pedro fez, Pedro e João. Recebeu a promessa na oração. E agora sabe como que eles vão terminar a promessa? Orando. Porque Atos capítulo 3, o texto diz que eles vão subir ao templo na hora da oração. Eles receberam a promessa porque oraram. E agora, depois de receber a promessa, eles vão continuar orando. Porque aquilo que eu recebo, fruto de oração, é só a oração que mantém. Tem muita gente que recebeu muita bênção de Deus e depois que recebeu, deixou de orar. E quem recebe na oração e deixa de orar, aquilo que você recebeu, você vai perder. E o problema não é perder, fica perdido. Então está na hora de se encontrar de novo. Sabe como que você vai se encontrar? Na oração. Sabe por que você está perdendo muitas coisas? Porque você deixou de orar. E detalhe de Atos 3, Pedro e João vão subir para orar 3 horas da tarde. E o texto diz que eles vão subir. Se eles vão subir é o quê? Morro Forte. Morro Forte, Sal Forte, porque é 3 horas da tarde. Mas mesmo assim, eles vão subir no templo para orar. Porque quem ora, quem é de oração, quem entendeu que tudo que tem é fruto de oração, pode ser sol forte, morro forte, calor. Por mais que tenha dificuldade, aquilo que está dentro deles é muito mais forte que o morro, que o sol e que tudo aquilo que é empecilho. Por mais que tenha dificuldade do morro, por mais que tenha dificuldade do calor, o texto diz que eles vão subir ao templo para orar. Deixa eu dizer algo para você. Por mais que difícil que seja a sua vida de oração, quem ora sempre vai subir. Quem ora sempre vai subir. Quando eles chegam ali no templo, eles encontram ali o paralítico. E agora, cheios do Espírito Santo, aqueles que estavam paralisados, aqueles que estavam escondidos dentro da casa, vai aparecer. Você tem que entender que não adianta aparecer se o Espírito Santo de Deus não estiver presente na sua vida. Porque o mundo não quer te ver só por você chegar e fazer o que todo mundo já faz, não. O mundo quer te ver para você trazer uma resposta que eles não têm. Porque durante a vida inteira aquele paralítico pediu ouro e prata e ele recebia dinheiro. Só que o que ele recebia não mudou a história dele. Porque o que ele recebia era o que ele queria, mas não era o que ele precisava. Então, na busca de encontrar o que ele quer, ele se esquece do que realmente ele precisa. Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, quando chega ali, de frente para o paralítico, ele não vai dar o que o paralítico quer, mas ele vai dar o que o paralítico precisa. Eu queria convidar você para ficar de pé nessa noite. Porque talvez até nessa noite você não tenha entendido muitas coisas que Deus tem feito na sua vida. Talvez até nessa noite você não tenha entendido o porquê certas coisas têm acontecido. O porquê que você pede, parece que Deus não responde. É porque Deus não vai dar o que você quer, Ele vai dar o que você precisa. Está na hora, você necessita de ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é para todo mundo. O Espírito Santo é para grego, é para romano, é para judeu, é para crente, é para quem ainda não é crente. O Espírito Santo é para todo mundo. O mover que aconteceu em Atos 2 até hoje não parou. O som que foi ouvido ali em Pentecostes é o mesmo som que ainda ecoa. O Espírito Santo que agiu, que despertou corações, é o mesmo Espírito que ainda hoje age. Aleluia! Essa é a noite do sobrenatural de Deus. Essa é a noite demais de Deus. Aleluia! E eu gostaria de convidar você que quer viver uma reativação na sua vida, no seu ministério, eu gostaria de convidar você aqui na frente.
Eu quero ministrar contigo, eu quero ministrar na sua vida. O Espírito Santo hoje vai reativar, vai movimentar tudo aquilo que está parado.